Fala, família da Construção a Seco, estamos aqui no 8º episódio do nosso Construleve Cast. Hoje um episódio muito especial para falar com uma empresa muito top aí do segmento, a qual eu sou apaixonado, a empresa que é minha parceira pessoal, tô muito feliz. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Anderson Nunes, apresentador do MaxCast, e hoje vou ser o anfitrião aqui desse 8º episódio, aqui na nossa Construleve, essa feira de 2025, na primeira edição, uma feira que tá maravilhosa, tá linda. Se você perdeu, eu tô muito triste por você, porque a feira tá muito boa, muito legal. E cara, muita inovação, coisa boa. E se falar de coisa boa, tem que falar da Valsiva. Então, toca aqui meu parceiro, Adão. Pessoas que são parceiros meus já saem apresentando, né? Mas deixa ele se apresentar um pouquinho, falar pra vocês aí da Valsiva, porque, pô, é um orgulho estar falando com um parceiro e com uma empresa dessa que eu conheço há muito tempo. Mano, a casa é sua, pode ficar à vontade. Obrigado, Anderson. Prazer estar aqui, né? Você já fez uma bela introdução sobre a Valsiva. Cara, a Valsiva são 61 anos já de mercado, né? Referência nesse setor. Eu tô lá já há 21 anos, então vou dizer assim que uma boa parte dessa história, 1/3 dessa história eu ajudei a construir. Você tá quanto tempo lá? 21 anos já. 21 anos? Completei agora dia 21 de setembro, 21 Caraca, anos. parabéns, cara. O pessoal até brinca, né, que eu sou patrimônio da Valsiva, eu tenho a plaquinha de patrimônio. Tem a plaquinha de patrimônio aí. Exatamente. Acho que isso é uma parceria que reflete, né? Assim, é um trabalho que eu gosto de fazer, eu me sinto confortável lá. Acho que estou dando retorno, né, para a empresa. E estou muito feliz por ter completado esse ano os 21 anos de Valsiva. Eu tô mais feliz de receber vocês aqui, cara. A Valsiva é uma empresa muito importante do nosso segmento. A Valsiva escolheu se dedicar uma parte dela para a construção a seco, porque Sim. Vocês produzem materiais e ferramentas, né, para vários setores da construção. Mas é muito legal saber que uma empresa como a de vocês resolveu tirar uma parte dela para focar na construção a seco. Estão sempre nas feiras, participando, ajudando. Fizeram o evento da Volt, a qual eu estava lá também, e isso é muito legal saber que ela dedica um tempo para isso, né? São 9 linhas de fornecimento, né? A Valsiva começou com fixação à pólvora lá em 1964. Só que a gente entende que a construção a seco é um mercado que está crescendo cada vez mais. Eu lembro que a primeira obra, lembro não, né? Não estava na empresa ainda, mas fui informado, né? Que a primeira obra de drywall no Brasil foi feita com parafuso GN da Valsiva. E a gente entende, principalmente a diretoria, né? Que construção a seco é um setor que está crescendo demais. Então a Valsiva tem dado um olhar especial para esse setor da construção civil. Então, a gente tem uma linha bem extensa na parte de drywall e gradativamente aumentando também a oferta de produtos para steel, para wood frame, porque a gente entende que é um setor que está consolidado, né? E a gente gosta também de participar desses eventos, até para, na medida do possível, ajudar na qualificação da mão de obra. Show de bola. Vamos aproveitar que nós temos esse tempo aqui, um tempo top aqui nessa feira, para a gente falar de alguns produtos da Valsiva, de algumas coisas importantes da Valsiva, algumas partes tecnicamente. Eu queria que você começasse para mim falando sobre aquela telinha que eu vi, que é muito bacana, cara, que tem um teste lá que tá soprando ar assim para sair. Eu achei muito legal isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho o conceito dela e o qual ela está substituindo, para a gente poder ir entrando nessa parte técnica. Você está falando da membrana hidrófuga. Eu nunca lembro o nome dela, membrana hidrófuga. Nós chamamos de Valwrap, né? A função daquela tela, daquela manta, é fazer o revestimento da construção de wood frame e steel frame. Ela tem uma dupla função. Inclusive a gente chama aquela manta de manta respirável. Por um lado, ela evita, né, a penetração de água, de umidade, do lado externo para dentro da construção, naquela parte oca da estrutura, né? Seja ela de wood frame, do steel frame. Então ela cria uma barreira protetiva contra a umidade. E o que acontece? Dentro dessa estrutura, daquela parte oca, até em função da variação de temperatura, pode haver uma condensação do ar presente ali. E como é uma membrana respirável, lembrando que ela é feita de polipropileno de alta resistência, ela permite que essa condensação saia de dentro para fora, evitando a formação de água, de umidade ali dentro. Até você destacou a questão do mockup, né? Aquele exemplo que a gente colocou lá. Então ele mostra muito claramente, na parte de baixo está entrando o ar, indicando que seria, vamos dizer assim, exemplificando como seria a saída do vapor. Aí tem as bolhas aparecendo, né?
E a partir do nível da manta para cima, tem uma pequena coluna de água. E você olha da manta para baixo, está totalmente seca. Mostrando exatamente como que ela funciona. Passa ar de um lado para o outro, mas não passa água do outro para dentro. Sim. Cara, eu fiquei impressionado. Vocês devem estar vendo a imagem aí agora que a gente está colocando para vocês observar o que a gente está falando. É impressionante como a água não passa, mas o ar passa. Isso eu fiquei muito surpreso assim com ver isso. Talvez é uma coisa boba assim, mas eu achei tão legal essa tecnologia para você ver como as empresas estão investindo em tecnologia, em tudo. Claro. E essa manta vai do lado de fora, né, no steel frame, para poder não deixar de ter essa condensação, mas já tem os produtos utilizados. Isso é uma inovação, uma coisa que vem para agregar, e é muito legal que a Valsiva trazer essas novidades assim, né, para o mercado. Lembrando que a manta hidrófuga, ela antecede, né, a colocação da chapa cimentícia. A gente sabe que nas construções, você vai ter a construção que o pessoal fixa direto a placa cimentícia na estrutura, ou às vezes utiliza o USB. Seja com USB ou na estrutura direta. EPS também colocam, né? Seja como for, a manta ela antecede a colocação da placa cimentícia. Tá. E um detalhe que aquele mockup, ele mostra exatamente como as mantas, de uma maneira geral, funcionam. Mas a gente está aproveitando também o evento, a ConstruLev, para falar do nosso lançamento, que é a membrana Valwrap Plus. O que ela tem de diferencial? A superfície dessa nova manta, ela tem uns sulcos direcionados no sentido vertical que favorecem o escoamento da água. Então esse escoamento da água, que eventualmente pode acontecer, principalmente de fora para dentro, ele é otimizado em função desses sulcos, né? É um lançamento que a gente está tendo aqui. Então a gente tem a Valwrap normal, que já é utilizada, e a Valwrap Plus, que tem esse detalhe que favorece o escoamento da água. Show de bola, cara. Eu sei que até chovendo uma olhada, a gente fala assim da importância da fixação na construção. É importante, porque se não fixar direito, sua casa vai cair, né? Então é importante. Mas quais os detalhes da fixação? Por exemplo, por que tem vários parafusos, para quem não conhece, e a pessoa vai lá, vou colocar uma placa cimentícia, ele vai com o GN25 ou TN da Valsiva, né? E não sabe corretamente por que utilizar certos tipos de parafuso para fazer a fixação correta. Então, se você puder falar pra gente quais esses detalhes, o porquê de cada parafuso ser de tal forma, seria importante para as pessoas saberem. Legal. Realmente, quando a gente fala assim, se a gente já tiver muito esse tema, né, a importância da fixação na construção leve e sustentável. Eu acho que esse conceito, todo mundo tem muitos nítidos na cabeça, que é importante fazer a fixação, é até necessária, é até básica. E aí, quando me deram esse tema, até para palestrar, né, já falei um pouquinho sobre ele ontem, hoje, agora há pouco aqui nas arenas, né, falei, como que eu posso abordar isso de uma maneira diferente? Aí eu pensei em detalhes construtivos desses parafusos, não só de parafusos, mas de outros elementos que também são usados na construção de drywall, de steel. E aí eu me atenho a alguns deles. Por exemplo, a gente tem um parafuso metal-metal, que é utilizado para a montagem de steel frame. Ele tem um detalhe muito sutil, que é a questão do diâmetro. A gente tem um parafuso metal-metal também, ou cabeça lentilha, ou até capetinha, que é a nomenclatura que se usa no mercado, né? Que quando eu uso no drywall, estrutura drywall, perfil de 0,5, ele tem um diâmetro de 4,2. Diâmetro do corpo a da rosca, tá. E ele atende perfeitamente, certo? Só que quando a gente vai montar o painel do steel frame, e a gente considera que o steel frame é uma construção estrutural, tem que usar um parafuso específico. É um parafuso cuja rosca cara, alguns décimos maior. Já mede 4,8. Mas em função dos esforços que a estrutura vai receber, porque é uma construção estrutural, né? Tração, cisalhamento, tem que ser necessariamente o parafuso com rosca número 10 ou 4,8. Ele chama também de capetinha, metal-metal, para construção, para steel frame? Assim, eu entendo que o drywall ele é muito mais popular. Sim. Então, essa nomenclatura popularizada vem mais essa parte dos gesseiros, como eles normalmente chamam. A gente tem a nomenclatura técnica, que a gente chama de parafuso cabeça lentilha, né, ou parafuso truss. Eu não sei se o mercado do steel frame usa essa nomenclatura mais popularizada. Tá. Mas assim, é importante destacar essa questão do diâmetro do parafuso. Sim, é importante frisar então que
mesmo que você não saiba a nomenclatura, é importante frisar que esse parafuso metal-metal, que tem aquela cabecinha também lentilha ali pro drywall, é um parafuso, o qual você faz a furação no perfil de drywall 0,50. Para o steel frame é um outro parafuso, embora eles sejam parecidos, que é metalzinho, tal, pequenininho, mas é um outro parafuso, tanto pro normal quanto o engenheirado, né? É a mesma coisa, né? Como eu falei, ele tem um diâmetro um pouquinho maior, exatamente pela questão dos esforços envolvidos nesse caso. Aí, fazendo o gancho, você acabou de falar do perfil engenheirado. Ele é ponta-broca também, né? Mesma coisa, somente né? ponta-broca, porque assim, para o drywall, a gente tem um ponta-broca. Lembrando que o ponta-broca é para perfis de 0,7 a 2 milímetros, né? E o ponta-agulha para perfil até 0,7. Geralmente é o diâmetro ali para o perfil do drywall. Tá. Já esse parafuso para o steel frame, sempre na ponta-broca. Mas você tinha, falando do gancho, né? Você falou do perfil engenheirado. E aí é uma situação diferente de construção, né? Para construção industrializada, geralmente você tem um projeto prévio, esses perfis são produzidos numa indústria, Isso. previamente montados e assim pré-furados também, né? Pré-furados. E depois transportados para a obra e lá é como num Lego, né? O pessoal só vem montando. Essa parte maravilhosa dessa construção. Sim. É a montagem de um Lego. É o que a criança fazia. E um adulto tá fazendo isso, pega as pecinhas lá e vai montando, né, cara? Isso é maravilhoso. É uma das vantagens da construção leve e sustentável. Né? A gente fala muito de wood frame, steel frame, mas também tem a construção modular, que está crescendo bastante. Sim, também, bastante. Né? Aí você falou do perfil engenheirado. Nesse caso, o perfil ele já tem um pequeno rebaixo para alojar a cabeça e o furo. Sim. E aí um parafuso muitas vezes especial para esse tipo de situação, para essa fixação. E a Valsiva lançou recentemente o parafuso Blue Frame. Ele tem duas características bastante interessantes. Como que é o nome dele? Blue Frame. Blue Frame. Blue. Blue de azul. Frame. Blue Frame. O que ele tem como diferencial? Primeiro que ele vem com um passo de rosca duplo. Inicialmente, ali na parte da ponta, é um passo um pouco mais grosso, mais distante, para favorecer o início da fixação. E logo após a cabeça, um pouquinho abaixo da cabeça, um passo de rosca mais fino, que é exatamente onde a gente vai ter a fixação de um perfil no outro. Então esse passo mais fino, ele garante a fixação, o encosto de uma chapa na outra. E aí o pulo do gato desse parafuso. Parafuso para esse trabalho já tem alguns no mercado, mas na cor azul, só da Valsiva. Já ia perguntar. E por que azul? Já ia perguntar. Ele é azul então, né? Gosta do azul? Tudo bem, azul é a cor da Valsiva. É a cor da Valsiva. Mas não é só isso. O que acontece? Uma vez fixado o parafuso, ele é todo azul, você tem um perfil engenheirado, geralmente ele é zincado, né? Galvanizado, como o pessoal conhece. E esse tratamento superficial dá uma cor acinzentada. E aí, muitas vezes, depois de produzido o painel, e não só no painel engenheirado, mas também quando se usa o stick, é interessante fazer a inspeção de todo o trabalho para ver se todos os parafusos foram colocados. Quando eu tenho um parafuso azul, o que acontece? Eu tenho um contraste maior entre a cor do parafuso e a cor do perfil. E isso facilita essa inspeção. Sim. Então, é um parafuso que tem, assim, mínimo, bem pequenininho, mas tem o detalhe da rosca dupla e o fato de ser azul. E o pessoal fala, isso é uma cor diferente? Não, ele favorece a inspeção. É por causa da conferência, então. Exatamente. Em termos de funcionamento é parecido com o que já existe, mas a cor azul, inclusive vai ser patenteada pela Valsiva, tem essa questão de favorecer a inspeção final, né, na hora de verificar se todos os parafusos foram instalados. Tá, então esse parafuso específico que a Valsiva lançou, ele é para engenheirado, especificamente. Engenheirado. Quando Exatamente. É o steel frame que não é engenheirado, usa-se o metal é outro parafuso. Exatamente. Até porque o parafuso Blue Frame, ele tem a ponta cônica, ponta agulha. Porque, como você mesmo já falou, né? O perfil já vem com o furo previamente feito. É característica do perfil engenheirado. O Blue então vem com a ponta agulha. Tá. Então ele até centraliza, se houver alguma descentralização entre os dois furos, né, dos dois perfis. Ele vai puxar, né, para ajustar. Exatamente. Então ele nem precisaria ter a ponta broca, porque a gente considera, né, que no perfil engenheirado o furo já vem pronto. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. No steel frame, quando se coloca a placa cimentícia, USB, aquele parafusinho que usa, ele tem uma borboletinha, não tem assim? Aletas. Ou tinha as aletas, assim? Tem as aletas. Por que disso daí? Muito interessante. Foi outro tema também que a gente abordou na palestra feita recentemente, né?
E é assim, eu sei que no segmento, muita gente conhece, entende o porquê dessa aleta, mas muitos não sabem. O parafuso para fixar a placa cimentícia, no caso da placa cimentícia, o que acontece? Ele é um material extremamente duro, denso, e não é interessante que haja contato da rosca do parafuso com o material da placa. Já que ele é duro, o que acontece? Pode haver um pequeno desgaste na extremidade, ali na ponta da rosca, e isso vai fazer com que a fixação não aconteça de maneira correta. Aí é que entra o trabalho da aleta. Então, na hora da fixação, vamos imaginar, você tem a ponta broca, a aleta e o restante da rosca. Sim. A broca entra fazendo furo, só que essa aleta, ela abre um furo ainda maior do que o diâmetro da rosca, do parafuso, né? E evita o contato da rosca com o material da placa cimentícia, que é duro. Quando essa aleta, devido ao movimento do parafuso, entra em contato com o metal da estrutura, essa aleta fininha ela se quebra e o roscamento termina de maneira correta, sem que haja o contato da rosca com o material. Você pode até usar um parafuso sem aleta, mas vai haver um desgaste na rosca e com o passar do tempo ele pode se soltar. Então é um parafuso muito técnico. Essa aleta parece só um detalhe, mas não é. Ele tem uma função muito importante na hora da fixação da placa cimentícia. Esse parafuso é altamente tecnológico. Exatamente. A aleta existe para separar a placa do parafuso quando ele está entrando, porém ele tem uma força suficiente só para fazer essa função. Exato. Mas quando entra em contato com o steel frame, a aleta quebra e a fixação, aí vai ficar fixado a rosca na estrutura e a cabeça do parafuso prensando a chapa, sem ter contato com a rosca, a placa. E tem um outro detalhe. Perfeito, é tecnologia isso aí demais. Sob a cabeça, na parte de baixo, naquela parte cônica da cabeça, ela tem também ali uns entalhes que servem exatamente para que a cabeça do parafuso, no momento do rosqueamento, ela abra a cavidade onde essa cabeça vai ficar alojada. Porque é um material muito duro, então ele tem que providenciar a abertura ali daquele alojamento cônico, né, para exatamente assentar a cabeça, né, já que a cabeça do parafuso fica totalmente para dentro da placa. Como você falou, realmente é um parafuso bastante tecnológico. Bem tecnológico. E uma coisa importante sobre fixação, vamos falar de forro, é a fixação dos tirantes no teto. Sim. E isso é uma das áreas mais sensíveis e muito importantes, porque se você não fixar direito ali, o forro vai cair. Exatamente. Então assim, eu queria que você desse dicas e informações sobre fazer essa fixação da forma corretamente, o que usar e o que não usar. A Mossiva tem, nesse caso, faz a indicação, né, do uso dos pinos clip ou pino cadeirinha, embora tenha também um outro tipo de fixação do tirante, né. E geralmente o tirante você tem aquele arame, o arame 10, 3,4, onde é feito um olhal. Sim. Existe também a fixação com o pino com arruela, que é fixado diretamente no olhal. Mas o mais tradicional é usar o pino cadeirinha, o pino clip. É aquele pino que é composto, né, pelo pino liso, a parte que é parecida com o prego, e o acessório, que é aquela parte metálica que geralmente tem ali um furo, por onde é passado tanto o arame flexível, para a fixação das plaquinhas de gesso, sim, como do tirante, do arame 10 para o forro estruturado. A fixação bem feita, seja ela com fixação a pólvora, a gás ou a bateria, vai dar uma resistência mínima por ponto de 50 kg, desde que o pino fique devidamente fixado. E a gente sabe que num ambiente, por exemplo, num quarto, de uma casa, uma cozinha, uma sala, você vai ter vários pontos de fixação. Sim. E cada ponto certamente vai exigir da fixação muito menos que esses 150 quilos. Então é uma fixação, desde que seja feita de maneira correta, o pino penetre pelo menos uns 2 centímetros completo dentro, é um serviço que você vai fazer e vai esquecer. Ele dá uma fixação de quanto, você falou? É assim, ó. O pino, ele resiste até um esforço de quanto? Se for a fixação feita com ferramentas a gás ou a bateria, a gás ou bateria, que é um pininho um pouco mais fino, 50 quilos por ponto. Tá. Porque esse pino mede 3 milímetros de espessura. A fixação feita com pinos fixados na ferramenta pólvora, um pino um pouco mais grosso, 3,8 milímetros mais ou menos, a gente já garante uma carga de pelo menos 100 quilos por ponto. 100 quilos. Extremamente por resistente. Ponto. Só que infelizmente a gente vê situações, eu acho que isso até não é normatizado, mas a gente vê muitas quedas às vezes de forro de gesso. Cara, o que a gente não indica é usar, no caso, o rebite, porque é um sistema que não vai oferecer a devida resistência. O rebite ele é utilizado muitas vezes para fixações metálicas. E uma outra fixação que
talvez você não tenha ouvido, mas eu já ouvi falar, muitas vezes utilizado parafuso GN, cara. Parafuso GN? Até GN, até isso. Infelizmente acontece muitas vezes uma degradação da mão de obra, né? Para evitar, para baixar custos, o parafuso até GN já às vezes acaba instalando. Caramba. Então são sistemas alternativos que a gente não recomenda. Você pode usar até, de repente, um parafuso de bucha com uma resistência maior. Parafuso de bucha também dá para ser utilizado. Em algumas situações sim, mas é preciso que seja devidamente dimensionado. Tá. O que a gente mais recomenda mesmo é o uso das fixações diretas, seja a cobra, a bateria ou a gás. Legal. Essa cadeirinha que você falou, quando você vai colocar o tirante, ele vem com uma argolinha, né? Isso seria se você colocar a argolinha e você atirar dentro da argolinha direto sem o pino clip. Seria só um pino segurando o tirante no teto, certo? Exato. Quando você vai colocar a cadeirinha e o pino tá com vem com aquela argolinha, o pino não, o tirante, é totalmente aceitável a pessoa abrir ali a argolinha para poder entrar ali dentro ou não precisa fazer isso? Porque a cadeirinha ela vem fechada, né? Você tem que abrir a argola para poder colocar ali. Não, o furo já vem feito. Na verdade, o que acontece? Essa cadeirinha é como se fosse um pequeno L, na verdade, né? Uma parte ela é até inclinada para que na hora da fixação ela acabe amassando e ficando devidamente fixada. O furo, aberto. Esse eu vi também. Ele é meio que parecendo um S assim. Isso. E você coloca o pino lá e coloca, né? Exatamente. Sim. Então ele tem essa parte que vai ser amassada, vamos falar assim, que é exatamente pela ação da força da fixação. E depois vai ter na lateral ali, do clipe, da cadeirinha, né? A abertura que é exatamente para passar o arame. Então, um pino que eu vi que o pessoal utilizou, não sei se era o da Val Silva, não vi numa obra, isso que era a minha curiosidade para saber se ele é aceitável, porque a pessoa fixava o pino e aí ficava uma argola para baixo. E aí a pessoa abria o tirante e colocava ele assim, só que o tirante ficava solto assim, bem soltinho, ali em cima. Ah, tá, Aí o que acontece? Isso pode impactar na construção do forro. Sim. Geralmente o que eu já vi também é assim, ele passa o arame, mesmo sendo um arame 10, e dá um pequeno nó. Isso. Ele até, vamos dizer, fica com alguma flexibilidade, mas por mais que você balance, a passagem ali pela abertura do clipe, ela nunca vai soltar. Se de repente o cara só fizer uma dobra e deixar passado, pode acontecer de soltar, né? Entendi. Sobre o parafuso mais famoso que tem na construção, que é o GN, né? Ou o TN. O da você vai chamar TN mesmo, né? TN25. GN. Chama de GN. Ou GN também? Cabeça, ponta, trombeta, né? Que a gente chama também. Legal. Por que esse parafuso ele é diferente dos outros? Ele é pretinho? Qual o tratamento que ele tem e o porquê deve-se utilizar esse parafuso e não um parafuso comum que se compra aí no dia a dia? Tá, esse é o parafuso utilizado, né, para fixação da placa de gesso acartonado, o painel drywall, na estrutura metálica. Então ele tem uma cabeça que a gente chama de trombeta, tem o formato de uma trombeta, né, inicialmente, que é exatamente para favorecer a penetração na placa do gesso acartonado. Trombeta porque ele não tem a rosca retinha, né, ele começa assim e vai fazendo assim, né? Isso, é relativo ao formato da cabeça. Formato da cabeça. Tem uma rosca de passo duplo para acelerar o processo, né, uma ponta agulha bem fininha, que é para permitir que ele fure o perfil. E aí você falou do acabamento. É um outro detalhe que certamente as pessoas não entendem por que ele tem aquele acabamento preto. Aquele acabamento, ele é fosfatizado. O fosfatizado, ele não oferece grande resistência à oxidação. Mas qual é o pulo do gato nesse caso? Ele oferece um acabamento levemente poroso. E aí quando você vai usar parafuso GN, você abre lá, ele vem todo oleado, né? Esse óleo que pelo menos garante que o parafuso não vai oxidar do momento da compra ou da fabricação até o momento da utilização. Ah, tá. Isso é para proteger na caixa, no transporte, no armazenamento da caixa. Isso. A fosfatização deixa o parafuso levemente poroso e essas microporosidades, elas garantem que o óleo vai ficar preso na superfície do parafuso. Se você não tivesse esse tratamento, você até poderia olear o parafuso, mas a hora que você coloca na caixa, o óleo vai escorrer. Então o que acontece? O tratamento fosfatizado, ele serve para aumentar a aderência do óleo adicionado ali, para não oxidar, né? Até o momento da utilização. Tanto o óleo como a fosfatização não vão garantir resistência à oxidação, mas evita que isso aconteça pelo menos até o momento do uso. E depois que ele entra em contato com o drywall, como que funciona essa garantia? Ele vai ficar ali penetrado, né, no gesso, então a gente entende que ali não vai ter oxidação.
Por isso que, veja, o parafuso para montar o painel, esse sim, ele é zincado porque está em contato, mas numa parte mais externa, né? Às vezes você até fica exposto. Esse sim é um parafuso zincado, seja para o drywall ou seja para o steel frame. Já o parafuso GN, para fixar a placa de gesso, ele vai ficar penetrado na placa, seja uma placa, 2 placas, então geralmente ele não vai estar assim tão exposto à oxidação ou ao agente oxidante que seria o oxigênio, o ar. Legal. Então, se aquelas instalações, aqueles vídeos que a gente vê na internet ou foto, que tá oxidado ali o parafuso, você vê ali que tá meio marronzinho ali, isso é um mau tratamento do parafuso ou talvez não colocou óleo ali na caixa para o transporte? Pode ser uma situação em que o parafuso, por algum motivo, ficou exposto ao tempo. O parafuso GN, por exemplo, para esse trabalho, a gente sabe, né? Ele penetra ali 2 milímetros, chapa adentro. Isso é regular, inclusive, na parafusadeira, né? Usando um bit com um limitador. Sim. E aí o que acontece? Depois o pessoal faz o acabamento com a massa. Então você tem uma parede ou um forro feito com a placa de gesso acartonado, tem ali dezenas de parafusos, mas você não vê nenhum porque o acabamento acaba tampando ele. Então, quando a gente vê um parafuso oxidado, é porque certamente esse parafuso ficou de alguma maneira exposto de maneira indevida. Entendi. E, então, por exemplo, uma pessoa comprou uma caixa de parafuso para utilizar. Ele abriu essa caixa, usou um pouquinho, se ele deixar guardada lá por muito tempo, você acha que pode comprometer essa garantia do parafuso para depois que ele ser aplicado ele poder oxidar, porque ele ficou aberto, o óleo será secou ou entrou em contato com outro material, alguma coisa assim? Não é recomendado você deixar uma caixa assim aberta, em estoque e tal? É assim, funciona mais ou menos assim. Todo parafuso, todo fixador, a grande maioria é feita de aço. E o aço, se não for tratado, ele vai estar em contato com o oxigênio. O oxigênio mais ferro gera a ferrugem, como é notadamente chamado. Uhum. E aí você tem formas de proteger isso. Você pode utilizar, por exemplo, um aço inoxidável, que ele não vai oxidar. Você pode ter um tratamento zincado, uma galvanização, um tratamento organometálico, que é um tratamento que dá uma resistência ainda maior, ou alguns outros tratamentos superficiais contra a oxidação. Pela utilização do parafuso, como eu falei para você, a ideia é que ele não oxide, pelo menos no momento em que foi comprado até a utilização. Mas vamos dizer que o montador ele comprou, ou o lojista, e deixou por algum tempo estocado. Eu não sei precisar por quanto tempo ele poderia ficar estocado, tá, sem que haja oxidação. Mas é claro, a condição como ele vai manter isso na loja também contribui. É importante que deixe num local seco, deixe a caixinha fechada, ao abrigo do tempo. Isso vai prolongar a proteção, ou vai evitar que ocorra uma oxidação até o momento do uso. Show de bola. Queria te fazer um convite, então. A gente fez esse episódio aqui falando sobre fixação, sobre os parafusos, a importância, que foi muito legal, cara, técnico. Muita gente não sabe dessas informações que a gente passou e eu acho que é importante passar essas coisas. E eu queria te convidar para você voltar aqui depois. Então, se você está assistindo aí, o Adão vai voltar aqui da Valsiva em um episódio futuro para poder falar sobre as ferramentas da Valsiva. Então, eu quero que você me explique sobre a Volt, que é uma ferramenta tecnológica lançada aí, muito bacana, que inclusive ela é responsável por atirar esses pino clipe, né? Tranquilizar as pessoas sobre a segurança dessa ferramenta, que é muito importante. Sim, né? Claro. Que as pessoas se perguntam se essa ferramenta é segura. Então, convidar você para voltar de novo para poder falar aqui sobre essas ferramentas, trazer a Volt. Então, se você quer saber como que ela é, nós vamos apresentar no próximo episódio essa ferramenta aqui. Ele vai trazer aqui para a gente poder explicar para ela um pouco e fala das outras novidades da Valsiva, que é uma empresa que sempre está trazendo novidade e está aqui na feira, presente aqui na feira, trazendo novidade, uma empresa maravilhosa. Então, cara, muito obrigado, tamo junto, obrigado demais aí por ter vindo conversar com a gente. Queria pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e se quiser saber muito mais sobre construção a seco também, tem um canal aí do MaxCast, que tem podcasts à vontade para você entender bastante, e se precisar, pode contar comigo, pode contar com a Valsiva, com todo mundo que passou aqui, porque tá todo mundo em prol de ajudar esse sistema a crescer. No mais, vem comigo, que aqui é top.